Uma boa noite para todos. Nós vamos agora trabalhar com a disciplina de matemática, que estamos aqui desenvolvendo trigonometria e, neste momento, a aula 2. Nesta aula, nós vamos fazer um trabalho mostrando no círculo trigonométrico como determinar o seno e o cosseno. Então vamos representar aqui um círculo onde vamos ter este diâmetro e aqui este diâmetro, formando dois eixos perpendiculares. Esse eixo, limitado aqui pela circunferência, será o eixo do cosseno. E esse eixo do seno. Bom, essa circunferência, ela, para a trigonometria, ela tem origem aqui, onde nós vamos definir como o ponto inicial e vamos fazer aqui uma medida em graus. Então aqui nós temos 0 graus. Observe que esse arco, esse ângulo é de 90. Então, ao caminhar aqui, nós temos um ângulo de 90 graus. Se nós continuarmos, estamos fazendo esse caminho no sentido trigonométrico, que será o sentido positivo. Sempre esse sentido é o sentido positivo da medida desses ângulos, ou desses arcos. Então, 90. Com mais 90, nós temos 180 graus. Se nós caminharmos mais 90, 270 graus. E, ao chegarmos aqui, se confunde com o ângulo de 360 graus. Bom, vamos ver isso numa volta apenas. Então, ao dar essa volta nessa circunferência, nós estaremos dando uma volta de 360 graus. Vamos agora supor que nós vamos ver isso pela forma geométrica. Vamos supor que nós estamos querendo calcular o cosseno de um arco que começa no 0 e termina aqui, certo? Então vamos imaginar aqui um A, né? Vamos pensar no A e aqui numa extremidade B, certo? Esse arco AB que nós estamos vendo aqui, ele tem um cosseno que é definido nessa circunferência e precisamos também dizer que essa circunferência, o raio dela é a unidade, quer dizer, na realidade, quando nós estamos aqui olhando dessa medida aqui, isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. Relativamente, quer dizer, como a gente está no sistema, nós vamos dizer que essa medida aqui vai valer mais 1. Vou colocar mais 1. E daqui para cá, relativamente, menos 1. Porque nós queremos canalizar um sistema como um sistema cartesiano. Então, para lá positivo, para cá negativo. E daqui para cima, como o raio vai ser 1, nós vamos definir aqui essa medida aqui. Daqui até aqui como mais 1. E daqui até esse ponto como menos 1. Então, nós temos essa circunferência
ou esse círculo, né, que compõe essa parte interna também, de raio unitário. Então, sempre pensando 1 menos 1. 1 menos 1. Então, vamos voltar. A gente quer determinar o cosseno desse arco AB, que agora nós não estamos ali no triângulo retângulo, a gente está nesse círculo trigonométrico. Nós não, nesse curso a gente não faz demonstrações, a gente, de certa forma, é muito rápido. Muitas coisas que a gente poderia estar falando, a gente deixa de falar nessas aulas, né? Então, nós vamos colocar direto que, ao projetar a extremidade do arco sobre esse eixo aqui, ó, que é o eixo horizontal, que é o eixo do cosseno, essa medida que vai daqui até aqui, ó, exatamente essa medida, né, que é uma medida que é menor do que 1, porque desde daqui o raio é 1, quer dizer, como ela é menor do que o raio, então essa medida é menor do que 1. Então aqui, ao medirmos exatamente isso aqui, essa do zero até a projeção da extremidade do arco B, aqui nós temos o cosseno de AB. Então, o cosseno desse arco AB é a medida, né, que está aqui no eixo do cosseno, mais dado pela origem até a projeção da extremidade desse arco AB, que é o cosseno de AB. Agora, como? Vamos botar aqui, O, B'L'. Vamos chamar isso aqui de B'L', então essa medida aqui, O, B'L', é um segmento. Como defino, por exemplo, o seno desse arco AB? O seno desse arco AB é a projeção, vamos primeiro projetar, não é? A gente vai projetar, quer dizer, na realidade, se eu projetar esse arco AB nesse eixo, que é o eixo do seno, como se aqui fizesse uma sombra aqui, essa medida aqui, OB, vou botar duas linhas, essa medida que vai dar aqui, né, é a projeção da extremidade do arco, nós vamos dizer que isso aqui é o seno de AB. Então, o seno de AB é o nosso OB duas linhas. Então, quando você tem um arco medido no círculo trigonométrico, para você achar o cosseno, você projeta a extremidade do arco no eixo do cosseno e faz essa medida. Você projeta no eixo do seno, no caso do seno de AB, e faz a medida. Agora, observe o seguinte: se isso aqui é um eixo, do lado de cá é positivo, todos os arcos que têm extremidades nesse quadrante, que nós vamos dizer primeiro quadrante, a projeção do cosseno vai ser positiva, porque está à direita, e a projeção, né, do B para encontrar o seno é positiva. Então nós vamos afirmar o seguinte: no primeiro quadrante, o valor do cosseno de um arco AB, que está no primeiro quadrante, poderia estar aqui, ó, AB, projeção do cosseno é aqui embaixo. O cosseno de AB vai ser positivo. E o seno de AB. O seno de AB também é positivo, porque a projeção dele cai acima, né? Então é positivo. Então nós vimos que no primeiro quadrante, tanto o cosseno como o seno são valores positivos. Agora, vamos olhar para o segundo quadrante. Então estamos aqui no segundo quadrante. Segundo
quadrante. Vamos imaginar aqui esse B aqui, ó. Esse B aqui. Se o B agora estiver aqui, quando nós quisermos achar, quando eu quiser achar o cosseno de AB, eu vou pegar esse arco e trazer a extremidade melhor e trazer para cá. E vou medir daqui até a projeção. Então veja que se eu estou no eixo do cosseno e a extremidade do arco está no segundo quadrante, quando eu projeto ele cai aqui, cai do lado negativo. Então, no segundo quadrante, o cosseno do arco AB, estou dizendo AB agora no segundo quadrante, certo? No segundo quadrante. Então eu olho para a extremidade do arco e projeto. O cosseno caiu do lado esquerdo, então ele é negativo. E o seno de AB. Se o B está aqui, e o meu seno ele seja vertical, quando eu projetar aqui, projetar para cá, ele vai cair acima, então é positivo. Então o seno de AB, no segundo quadrante, é positivo. No terceiro quadrante, vamos olhar para o cosseno de AB. O que acontece no cosseno de AB no terceiro quadrante? Então vamos abstrair, vamos imaginar um B no terceiro quadrante. Está aqui o terceiro quadrante. Então se o B está aqui, por exemplo, eu quero o cosseno, eu vou projetar o cosseno, vou projetar o arco no eixo do cosseno. Então eu projeto no eixo do cosseno. Com o eixo do cosseno esse eixo horizontal, eu projeto aqui. Caiu do lado negativo. Então, negativo. E o seno de AB. O seno de AB, vamos imaginar o B aqui, sabemos que o eixo do seno é aqui. Quando eu projeto o B lá, ele cai aqui embaixo, que é negativo, que é o zero, para cima positivo, para baixo negativo. Então, nesse caso, o seno de AB também é negativo. E no quarto quadrante, da mesma forma, nós vamos imaginar o arco B aqui, certo? E vamos procurar ver o cosseno de AB. Se o AB, B parou aqui, extremidade, se eu jogar no eixo do cosseno para cima, que é o eixo do cosseno aqui, ele vai para o lado positivo. Então, positivo. E o seno de AB. O seno de AB, se eu olho lá, vendo, parou aqui. Quando eu jogo para o eixo do seno, ele é negativo. Então, negativo. Então é importante isso, porque nós, dependendo de que quadrante esteja o arco, nós temos que saber qual é o sinal dessas funções trigonométricas. Qual é o sinal do cosseno, do seno, em relação ao quadrante que tem, que a extremidade está lá. Olha para a extremidade caiu no primeiro quadrante, você pode saber o sinal do seno e do cosseno. Caiu no segundo, caiu no terceiro, no quarto. Ninguém vai decorar isso. Ele tem que ter essa ideia para poder saber qual o sinal que ele vai colar no seno e no cosseno, de acordo com o quadrante. Agora, outra informação importante é o seguinte, e se o arco estiver exatamente sobre o zero? Certo? Então, por exemplo, quanto é o cosseno de 0 graus? Ou é igual o cosseno de 360 graus. Por quê? Porque o zero se confunde com 360. Zero ele começa. Caiu aqui novamente 360. Quando
eu pego o arco que está aqui, né, exatamente nesse plano, e projeto ele no eixo do cosseno, eu vou fazer essa medida, daqui até a projeção dele. Como ele já está no eixo, como ele já está no eixo do cosseno, ele está aqui. Então essa medida aqui é 1. A gente já viu que o raio é 1. Então o cosseno de 0, o cosseno de 360 é 1. E o cosseno de 90 graus. Então vamos ver. 90 graus, o ar é como se o B estivesse aqui, 90. Quando eu pego a projeção do arco, né, a projeção desse arco ali, então eu pego a extremidade, 90, caiu aqui, e jogo para cá, e vou medir do 0 até onde caiu a projeção. Mas caiu em cima do 0. Então do 0 até o 0, a medida é 0. Então cosseno de 90 graus é 0. Aí, quanto é o cosseno de 270 graus? Nós vamos pegar o vídeo e jogar aqui. Não, 180, não é isso? Cosseno de 180 graus. Então, da mesma forma que estava no 0, só que ele está aqui. Ó. Vou pegar o 180 e projetar em cima do eixo do cosseno. Caiu aqui. Então, vamos medir daqui até aqui. A gente sabe que essa medida relativa é menos 1. Um valor no eixo, menos 1. Então, o cosseno de 180 menos 1. E o cosseno de 270 graus. Então, está aqui o A, ele vem até 270. A extremidade, está aqui, eu jogo aqui. Está em cima do 0. Então, 0 até 0, cosseno de 270, 0. Cosseno de 360 graus se confunde com o cosseno de 0, que a gente já viu que é 1, ou mais 1. Então, nós vimos o cosseno de 0 vale 1, cosseno de 90 vale 0, cosseno de 180 menos 1, cosseno de 270 0, cosseno de 360 1. Vamos ver agora para o seno. Quanto é seno de 0 graus? Ou seno de 360 graus, é a mesma coisa. Quanto é o seno de 90 graus? Quanto é o seno de 180 graus? Quanto é o seno de 270 graus? Quanto é o seno de 360 graus? Bom, nesse caso, nós estamos querendo ver o seno. Então, o seno é esse eixo vertical. Se eu estou em 0, eu vou projetar ele aqui. Então ele vai cair aqui. Então a medida do 0 até a projeção da extremidade do arco. O arco está aqui, a extremidade dele aqui, 0. Quando eu cair aqui, em cima do 0, a medida do 0 até o 0 é 0. Então o seno de 0, seno de 360 é 0. Diferente desse, que era 1. O seno de 90, agora, o meu 90 está aqui. Quando eu projetar o 90, como ele já está sobre o eixo do seno, então quando eu projetar ele já caiu aqui. Então eu vou medir daqui até aqui. Então seno de 90 mais 1. Ou 1. Aqui nós não colocamos, ó, mais 1. Depois eu colocar mais 1, deixa 1. Agora, e o seno de 180? 180 está aqui. Quando eu jogo ele no eixo do seno, ele cai em cima do 0. Então, a medida do 0 até a projeção 0 é 0. Não tem medida de seno de 180, 0. O seno de 270, olha o eixo do seno. Quando eu pego o 270 e projeto no eixo, ele já está no eixo. Então, eu vou medir do 0 até aqui, então, menos 1. O seno de 360 a gente já viu ali, 0. Então nós determinamos o seno de 0, dá 0, seno de 90 mais 1, seno de 180 0, seno de 270 menos 1 e o seno de 360 0. Muito bem. Agora nós vamos
colocar aqui alguns senos fundamentais, né, que nós precisamos saber de cor. Não tem jeito, isso a gente tem que memorizar e saber. Então são arcos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Nós podemos até fazer a demonstração geométrica disso, quer dizer, não é que nós podemos, existe essa demonstração, mas nós não vamos fazer aqui, vamos já colocar o valor direto. Então eu vou mostrar aqui uma tabelinha para que a gente possa memorizar e saber. Seno de 30, cosseno de 30, seno de 45, cosseno de 45, seno de 60, cosseno de 60. Eu vou colocar aqui seno e aqui cosseno. Aqui eu vou botar 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, uma tabelinha, né, que a gente pode memorizar. Muito bem. Essa tabela, o seno fica aqui em cima e o cosseno embaixo e segue a sequência crescente, 30, 45, 60. Nós vamos aqui colocar frações, sempre frações. Em cima, nós vamos colocar 1 para memorizar, 2, 3. Então, 1, 2, 3. E no denominador, sempre 2. 2, 2, 2. Então, 2. O certo, o que nós colocamos? 1, 2, 3, 2, 2, 2. No cosseno, a gente vai inverter. Em vez de botar no numerador 1, 2, 3, a gente vai botar 3, 2, 1. E aqui, 2, 2, 2. Sempre 2 também. E colocar raiz quadrada no numerador em todos. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Mas você sabe que raiz quadrada de 1 é 1, então não preciso colocar aqui raiz quadrada. Você sabe que a raiz quadrada de 1 é 1, então você não precisa. Então nós aqui colocamos quanto é o seno de 30 graus? Meio. Quanto é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quanto é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é o cosseno de 60 também? Então essa tabelinha, certo? Você aprende a fazer e quando precisar do seno de 30, seno de 45, seno de 60, você busca aqui. Cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60, você busca aqui. Então com isso você pode saber os valores do seno, do cosseno, com isso desses arcos que estão ali. Muito bem. Agora, nós vamos apagar esse quadro, certo? E vamos falar de arcos côncavos. Então, deixa eu apagar aqui e vamos falar de arcos côncavos. O que significa isso? Arcos côncavos. Arcos côncavos. Vamos mostrar numa circunferência trigonométrica ou no círculo trigonométrico. Vamos ver. Aqui eu estou colocando um círculo. Esse eixo aqui é o eixo do cosseno. Esse eixo aqui é o eixo do seno. Isso? Nós já vimos que isso aqui é 0 graus, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus. E depois ele bate numa volta completa 360 graus. Agora, vamos imaginar que nós tenhamos o seguinte arco. Um arco AB, vamos colocar aqui, um arco AB,
ele vale 390 graus. Então ele não está nessa primeira volta. Então o que ocorre? Ocorre o seguinte: quando você faz esse caminhar aqui, ó, e termina aqui, bateu em 360, você deu uma volta na circunferência, ou no círculo. Se você não para aqui, se você continua andando e anda mais 30 graus, quer dizer, na realidade, esse arco aqui, pequenininho aqui, é 30 graus, então o que você fez? Você andou 360 mais 30, você chegou aqui numa medida de um arco AB, que é 390 graus, porque 360 mais 30 é 390. O que ocorre quando agora você quer saber quanto é o cosseno desse arco, que é 390? Então você está vendo o seguinte, que a extremidade do arco, né, é exatamente como se fosse a extremidade do arco de 30 graus. Por quê? Porque você deu uma volta completa mais 30. Então, se eu olhar para a extremidade de um arco que é 30, é a mesma extremidade do arco que é 390. Isso que se chama congruência, no sentido de a extremidade desses dois arcos, tanto de 390 como de 30, serem iguais. Então você vai pegar e projetar a extremidade desse arco aqui. Então você vai ter daqui até aqui o cosseno de 390, que é igual, certo? O cosseno de 30. Aqui da mesma forma, se eu projetar aqui, ó, esse segmento aqui é o seno de 390, que eu posso dizer que é igual ao seno de 30 graus. Então, quando eu olho para o cosseno de 390, eu digo assim, isso aqui é igual ao cosseno de 30. E nós já vimos que o cosseno de 30 está no primeiro quadrante, é positivo, e vale aí de 3 sobre 2. Quanto vale o seno de 390? É igual ao seno de 30. Também está no primeiro quadrante, é positivo, e nós vamos ter seno de 30 naquela tabelinha, se você quiser ou memorizar, seno de 30 é igual a 1000. Então veja que 390 graus e 30 graus são arcos côncavos. E para você achar o seno e cosseno, você vai olhar para o valor da chamada menor determinação. É aquele valor que é menor do que 360 graus, porque fica melhor. Quando você olha aqui, como nós já vimos, nessa volta completa, você sabe achar. Então, quando ele dá muitas voltas, né, um arco grande, várias voltas, você só olha essa parte do arco que começa no zero e termina aqui na extremidade, completando, né, apenas essa volta que está faltando aqui. Esse pedacinho aqui, ó, que sobrou desse arco 390 é que vai ser o arco que eu vou visar para achar o seno e o cosseno, certo? Então, eu vou fazer a seguinte pergunta: olha só, dê o sinal do cosseno de vamos colocar assim, 480 graus. Cosseno de 480 graus.
dê o sinal do cosseno. Ele não quer o valor do cosseno, ele só quer o sinal desse resultado. Então, nessa questão, quando a gente pergunta qual é o sinal do cosseno, no primeiro quadrante, o cosseno, esse eixo. No primeiro quadrante, o cosseno é positivo. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. No quarto quadrante, o cosseno é positivo. Então, qual é a jogada? Você vai pegar o 480 graus e vai dividir por 360. Por que você divide por 360? Para você saber quantas voltas ele está dando de 360 graus. Ele só dá uma volta, porque se você botar 2 vezes 360 dá 720, passa. Ele vai dar uma volta 360. 1 vezes 360, tu subtrai 360 agora. Dá 0, 8 tirar 6, 2, 120. Então, na realidade, o cosseno de 480 graus é igual ao cosseno de 120, só que a gente ainda não sabe achar o valor numérico do cosseno de 120, só vai ver o sinal. Com 120, observa, 90 e 180. Com 120, está entre 90 e 180, está no segundo quadrante. Então, se o cosseno de 120 está no segundo quadrante, você vai olhar para o eixo do cosseno. É esse ou é esse? Esse é o eixo do cosseno, eixo horizontal. Então, quando você olha, imagina que 120 esteja aqui, 90, aqui 30, 120. Quando você projetar aqui, certo, no eixo do cosseno, ele vai ser o quê? Negativo. O cosseno de 120, ele é negativo. Isso quer dizer que o cosseno de 480, ele é negativo. Por quê? Porque o 480 e o cosseno de 120 são valores numéricos iguais. Numa aula a seguir, à frente, a gente vai mostrar como nós vamos determinar o cosseno de 120, número. Mas a gente já sabe que esse número é um número negativo. Então, acho interessante para a gente fechar essa aula, é vocês saberem exatamente quando o arco está no primeiro quadrante, o primeiro, cosseno positivo, seno positivo. Quando o arco está no segundo quadrante, cosseno negativo, seno positivo. Quando o arco está no terceiro quadrante, cosseno negativo, seno positivo. Negativo. Seno negativo, negativo. Quando o arco está no quarto, cosseno positivo, e o seno negativo. Então, isso é importante. Outro, saber quanto vale o cosseno de zero. Eixo do cosseno. Cosseno de zero, 1. Cosseno de 90, projeta aqui 0. Cosseno de 180, menos 1. Que é mais 1, que é menos 1. Então, cosseno de 0 ou de 360, mais 1. Cosseno de 180, menos 1. Cosseno de 90, 270, 0. Agora, se pensarmos no seno, o seno é isso aqui. Seno de 90, 1. Seno de 270, menos 1. Seno de 0, seno de 180, você joga para cá, o eixo do seno, para 0. Então, seno de 0, seno de 180, ou seno de 360, dá 0. E saber também aquela regrinha que a gente falou. Saber quanto é o seno de 30, seno de 45, seno de 60. Cosseno de 30, cosseno de 45 e cosseno de 60. Então, esses valores a gente já memorizou. Mas você vai fazer aquela tabelinha para poder ter aquilo na mão sempre que precisar. Então, seno de 30, meio, seno de 45 mais 2 sobre 2, seno de 60 mais 3 sobre 2,
cosseno de 30 vezes 3 sobre 2. Observe que isso aqui é igual, porque 60 com 30 são complementares, a soma dá 90 e o seno e o cosseno são iguais. Veja, esses dois aqui ó, são iguais, tanto o seno de 45 como o cosseno de 45, porque 45 mais 45 dá 90 e o seno e o cosseno são iguais. O seno e o cosseno de 30, seno de 30 e cosseno de 60. Como você soma 30 com 60 dá 90. Então o seno desse cara e o cosseno desse cara também são iguais. Então se você souber um desse aqui, você pode já tirar o outro. Você conseguir memorizar. Quanto é seno de 30? 145, 160, você memoriza. Cosseno de 30 é igual ao cosseno de 60. Seno de 45, cosseno de 45. Seno de 60, cosseno de 40. Faz a tabelinha, aquela tabelinha que a gente mostrou. Né? Para você memorizar, olhando na tabelinha esses valores. Tudo bem. Aí você vai poder fazer os exercícios que vem a seguir, vem depois, onde vamos precisar dessa informação e vamos precisar dessas informações que eu coloquei aqui. Obrigado.